Passar tinta, entra água, apodrece logo o pé. Por isso que muito pé morre cedo. O pessoal bate com o facão e depois não passa uma tinta para segurar a podridão. Então se podou aqui, vai sair três galinhas. Não, vai sair 6 ou 7. 6 ou 7. Você vai tirar 4 e vai deixar 3 ao longo do ano. Os porta-enxerto, por natureza, dão raízes grandes, gigantes. Tem raiz no primeiro para o segundo ano da muda, dá de 1,5 metro a 2 metros de comprimento dentro do chão. É coisa mais normal. Então, se você arrancou uma muda de uva que você enxertou em julho, agora você arrancou do chão, a muda está na tua mão, a raiz está solta, porque a muda está dormindo em julho. Ela não sente arrancar do chão a videira. Aí você lava ela na água, tira a terra da raiz, ela está dormindo. Aquela raiz tem 80 centímetros de comprimento, mais ou menos. O produtor vai colocar no saquinho, não vai? Ele não vende no saquinho? Que tamanho que é o saquinho? 20 centímetros. Mais ou menos 25 centímetros. Como é que aquela raiz que tinha 80 centímetros, como que ele entrou lá dentro? O que aconteceu? Ele cortou o peão. Quando corta o peão é a raiz principal da videira. É uma das poucas frutíferas que ela não rebrota mais raiz. Quando corta o peão, a videira não rebrota mais. Aí ele põe no saquinho, cortou bem curto para entrar no saquinho. Eles deixam 1 mês na estufa, essas mudas, aguando com nitrogênio, que é um adubo líquido, para fazer brotação. Aí a planta brota na marra, agosto para setembro. Aí setembro eles botam para vender rapidinho, porque eles estão brotando, porque está com adubo líquido que jogaram na planta durante 1 mês, 2 meses. Aí a muda dá uma pré-brotação em agosto, quando você comprou na rua. Setembro, outubro ela morre na tua mão. Aí você volta, xinga ele, que a muda não é boa, ele fala que tua mão era ruim, que a formiga comeu. Eles falam, eu vejo eles falarem isso. Eles falam tudo, menos o normal. Então qual o problema normalmente comprar muda em saquinho? A grande maioria não vai para frente, porque ele foi colocado no saquinho onde a raiz foi cortada mais de 70, 80%. Aí, o que eu já cansei de falar, e vocês que são novos vão escutar falar. Vou fazer uma pergunta, quem sabe, vocês vão saber, quem é mais antigo não responde, vai matar charada. Vou perguntar para você, que é de Ipiranga, uma pergunta óbvia, vamos ver se vai saber responder. Digamos que eu te levo num lugar que está vendendo mudas de fruta, não só citros, como os de videira. Aí quando você comprar um pé de limão, tá? E um pé de videira. Aí eu te levo no lugar. Eu estou quieto, não vou falar nada para você escolher daquelas 200 mudas. Qual daquelas mudas você quer escolher? Qual que teu olho chama a atenção? Você quer uma muda de limão e você quer uma muda de uva, tá claro? Você quer colocar no teu quintal. Normalmente, o que aparece, o que se mostra, o que se fala, eu quero aquela muda que está o tronco grosso, aquele mais grosso que um cabo de enxada, aquela é a muda boa que todo mundo compra. Pegadinha, tá errado. Ela já foi cortada a raiz há algum tempo, ela já está no saquinho há 1, 2 anos, com o toco cortado e a raiz atrofiada. Então, como é que vocês erram meios para comprar muda de fruta? Quando vocês vão escolher a muda de fruta, escolhe a muda que o tronquinho está igual o dedinho de finura. O que quer dizer isso? Que aquela muda foi colocada dentro do saquinho, teve menos trauma de tesourada, porque a raiz estava menor. Então, essa que vai para frente. Aquela que você pegou com o tronco grosso, você vai plantar e não sai do lugar. Eu já fiz experiência na chácara uns 30 anos atrás. Comprei uma muda de citro grossas, de propósito, fiz para brincar. Eu coloquei e ficou uns 8 anos no chão. Não cresceu 5 centímetros. Ai, a minha. O teu? Então, lembra? Serviu que eu sabia que ia servir para alguém. Você falou que tuas mudas não vão para frente a hora que você entrou. Eu não quis te dar uma canelada. Eu não quis te dar uma canelada, desanimar, porque eu logo imaginei que tuas mudas é refúgio meia boca. Então eu fiquei quieto para você não se assustar. Como agora você está mais treinada, como agora você tomou calmante, seu problema, você já entendeu o que aconteceu com você. Você foi enganada. Mais um, aí ó. É batata no Brasil. É isso que eu luto contra, porque ela desanima. É ruim enganar uma pessoa que não tem noção. A pessoa está enganando na venda da muda e o cara está torcendo para ela levar 100. Não foi 100 muda que você falou? 250. 250 muda? Ela livrou a cara do cara da muda, ele vendeu os refugos. E você pagou caro, não pagou? Tá rindo da minha cara. Você pagou caro? 10 mil reais. Quanto? 10 mil reais.
R$10.000. Virgílio, o que a gente fala? Nada, né? Fica quieto. Você vê que desagradável? Não é chato fazer as pessoas de bobo? É isso que eu alerto no Brasil. E tem gente que não gosta que eu falo. Não gosta, não gosta, eu vou fazer. Aí é outra conversa. A alforquia é outra coisa. Estou falando de viverista normal, que está comprando mudas enxertadas de borbulha de garfo, que é o tradicional mundial. Não estou falando de alforquia. A alforquia brota bem, plantou, a muda vai embora. Estou falando enxertada que arrancou do chão, que a raiz tem 1 metro quando se arranca do chão, você corta 80 centímetros de raiz, sobe um toquinho de raiz, você põe no saquinho. Essa aqui não vai para frente. Vocês entenderam? Eu estou falando uma coisa, você falou outra. A alforquia é uma coisa. O que eu estou falando é trauma de poda de raiz na pré-plantação da muda antes de ser vendida. Você entendeu o que eu falei? Você não entendeu o que eu falei? Eu te falo outra vez, eu te explico. O trauma que eu estou falando não é o da alforquia. A alforquia é tranquilo. O trauma da muda comprada é aquela muda que foi enxertada numa fazenda de muda de fruta, enxertada, que ele tirou do chão com a raiz grande, que a raiz é grande, a muda do chão. O trator tira, a muda sai inteira com uma raiz à altura de uma vassoura. Só que eles cortam 80% dessa raiz para colocar num saquinho pequeno. É ali que você traumatiza a muda. Entendeu o que eu falei? Agora, a pergunta que alguém não me fez, eu estava esperando. Mas e se eu conseguir comprar raiz nua, comprar direto do fazendeiro que fez a muda, ele está arrancando a muda amanhã, eu estou indo com minha caminhonete buscar amanhã 1000 mudas de uva de raiz, nua, em julho. A planta está dormindo. Ele vai arrancar amanhã 1000 mudas de uva. Olha, ele vai arrancar amanhã. Eu, Sérgio, eu iria buscar a muda, arrancando do chão, a raiz inteira, eu ponho no meu carro e levo embora. Aí na hora de eu plantar, eu vou aparar um pouco as raízes, não traumatizar para plantar no buraco. Essas que você pegar da hora, recém-tirada do chão, não vão morrer, porque não levou a tesourada de trauma. Pode estar até sem aquele torrão. Sem torrão. Se tira a videira em julho, raiz pelada. Eu tiro ela, lavo a raiz na água, aí a gente deixa ela 2 dias no balde de água, aquela raiz, as mudas que eu faço, eu deixo 2, 3 dias no balde de água na sombra, hidratando. Não tem terra. Em seguida eu podo curto a muda, que a muda está enxertada, tem 1,5 metro de altura. Eu podo ela com 60 centímetros de altura, a muda, aparo as raízes, depois de 3 dias eu planto nos buracos que eu já abri. Não perco uma muda. Eu não perco uma muda. É o jeito. Só que ninguém fala isso no Brasil. Você apara as raízes. Mas por que ninguém fala isso no Brasil? Qual é o problema? Não interessa? Vamos continuar enganando todo mundo? Ensinar errado? É triste. É triste ensinar errado. Fala. Peraí, fala no microfone. Eu tenho várias uvas da mesma qualidade. Então eu fiz a poda no ano passado, tudo na mesma semana. O que acontece é que elas brotarem no ao mesmo tempo e a safra está toda junta. Existe uma forma de eu alternar podas para ter uma função afastada da outra? E quanto tempo entre uma poda e outra eu posso fazer isso? Eu vou responder mais simples, tem 5 jeitos de fazer, eu vou te confundir. Tá? Eu vou falar o primeiro, o beabá, o bem básico. Qual foi o mês e o dia que você fez a poda, se você lembra? Mais ou menos. 31? Julho. Tá. Então, quantas videiras você tem na tua casa? 25? Tudo isso? Tudo um tipo só? Só, né? É aqui que você me mostrou a violeta? É a violeta. Bela uva. Você tem a violeta? Tudo 25 dela? Então você tem um terreno grande, patrão. Aquilo aí produz muito. Elas são próximas, eu tenho pequenas. Quanto de proximidade? 1,5 metro. Não, tá bom, tá bom. Tá. Então, para não confundir muito, eu vou falar depois em off para você. Se eu falar, vai virar uma bagunça. Se você tem 25, você tem que fazer a primeira poda, mais ou menos,
lá pro dia 15, 20 de julho. 3 ou 4 pés. Poda ela. Fim de julho para o primeiro dia de agosto, você poda mais 4 ou 5 videiras. E as demais, você pode depois do dia 15 de agosto. Ela sempre brota, 15 de agosto elas brotam todas. Porque ela é rápida. Mas com essa pequena diferença que você podou, de 10 dias uma da outra, você vai ter uma colheita um pouquinho diferente lá na ponta. Não vai amadurecer tudo nos mesmos dias. Só tem 4, 5 dias de diferença para a colheita. Tem outros jeitos de fazer que eu vou te falar depois, que é mais bacana ainda. Mas se eu falar agora, vou confundir. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Deu para entender? Tá? Vamos parar por aí.